Mãe, saia daqui, rápido. Minha filha de 7 anos apertou forte minha mão e disse: Olá a todos. Aproveitem esses momentos de relaxamento enquanto assistem. Cláudia segurava firme o volante, os olhos fixos na estreita estrada asfaltada que se estendia à sua frente. O carro velho balançava levemente toda vez que as rodas passavam por um buraco, mas Lívia, sua filha de 7 anos, continuava dormindo profundamente, com a cabeça inclinada para o lado, os cachos castanho claros caindo sobre a bochecha. Suspirando, Cláudia lançou um olhar ao bilhete com o endereço colado no painel. Rua dos Jacarandás, número 17, térreo. Um apartamento na periferia de São Paulo, onde ninguém realmente queria morar, a não ser quem não tinha mais nenhuma outra escolha. Ela havia se divorciado recentemente, após 11 anos de um casamento frio. Tudo, a antiga casa, os móveis preferidos, até mesmo o gato que Lívia tanto amava, havia sido deixado para o ex-marido, em troca da guarda da filha e de uma pensão suficiente para uma vida apertada. A nova vida das duas começava com um apartamento de aluguel estranhamente barato, fechado rapidamente através de um anúncio curto e uma ligação que durou menos de 5 minutos. Júlio, o proprietário, havia dito: o apartamento é pequeno, mas silencioso. Já alugo há tempos. Você é uma pessoa decente, né? Cláudia respondeu: sou enfermeira. Tenho uma filha pequena. Não tenho animais. Não fazemos barulho. Então tá bom. Pode vir pegar a chave no sábado. Sem contrato formal, apenas uma folha escrita à mão, a assinatura trêmula de Júlio, e uma promessa vaga. Fica tranquila, moro aqui perto, qualquer coisa é só chamar. Naquela tarde, quando o carro parou diante do portão de ferro enferrujado do prédio de 3 andares, Cláudia desceu, tirou Lívia do carro e olhou ao redor. O prédio, pintado de amarelo claro, tinha a tinta descascada em várias partes, as sacadas cheias de varais improvisados e vasos com plantas mortas. Sem porteiro, sem câmeras. Um gato preto magrelo estava sentado nos degraus da entrada, observando mãe e filha com olhos amarelos e desconfiados. Júlio já esperava no pátio, alto e magro, cabelos grisalhos bem penteados, vestindo uma blusa de lã marrom de gola alta e chinelos felpudos. Aproximou-se e estendeu a mão. Cláudia, certo? Bem-vinda ao novo lar. A voz dele era grave, o nariz um pouco congestionado, como se tivesse alergia. Que menina bonita. Lívia se escondeu atrás da mãe, sem responder. Júlio as conduziu até o apartamento térreo. Assim que abriu a porta, uma corrente de ar frio saiu de dentro. Cláudia estremeceu. Havia um leve cheiro de cloro no ar, misturado ao odor de madeira apodrecida e à umidade típica de lugares pouco ventilados. O piso de cerâmica tinha rachaduras, as paredes brancas estavam amareladas, uma lâmpada fluorescente piscava na pequena cozinha no final do corredor. O apartamento é antigo, disse Júlio, como se adivinhasse os pensamentos de Cláudia. Mandei alguém fazer a limpeza. O cheiro é só resquício. Amanhã já passa. Cláudia apertou os lábios, colocou a mala no chão. O fogão funciona? Funciona, mas o forno tem que acender manualmente. A pia está com escoamento lento. Depois chamo um encanador. Quando Cláudia abriu a porta do pequeno quarto, Lívia entrou e sentou-se na cama de ferro encostada à parede. O quarto era justo, só cabia uma cama de solteiro, um armário baixo de madeira e a janela com grades dava para o quintal dos fundos. A menina olhava em silêncio para fora, sem dizer nada. Júlio ficou parado à porta, braços cruzados. Tudo certo? Cláudia assentiu com a cabeça, forçando um sorriso. Qualquer coisa é só me chamar. Moro no 3º andar, apartamento 302. Sem cerimônia. Dito isso, virou-se e caminhou lentamente em direção à escada, mas ainda lançou um olhar por cima do ombro. Na primeira noite, Cláudia fez uma limpeza rápida e deu banho morno em Lívia. A menina continuava calada, apenas acenava com a cabeça ou negava, o olhar perdido como se fosse sugado pelos cantos escuros da casa. Cláudia se preocupou, achando que a filha ainda estava triste por ter deixado a antiga casa. Depois de ler uma história para a filha, apagou a luz do quarto. O cômodo mergulhou na escuridão, apenas um feixe de luz amarelada vinha do corredor através da fresta da porta. Já passava das 11 da noite. Cláudia deitou-se ao lado de Lívia, a mão acariciando suavemente as costas da filha num ritmo constante. Dorme, querida. Amanhã a gente vai comprar papel de parede, tá bom? A menina não respondeu. Quer que eu compre com a estampa da princesa Sofia? Lívia balançou a cabeça de leve, a voz quase inaudível.
Eu não gosto de branco. Por quê? Não sei. Cláudia suspirou. Tá bom. Você escolhe o que quiser. Seguiram-se mais de 10 minutos de silêncio. De repente, Lívia virou-se, olhos arregalados encarando o teto, o corpo inteiro rígido. Lívia? Nenhuma resposta. Cláudia sentou-se na cama, tocou o ombro da filha com delicadeza. O que foi, meu amor? Lívia estremeceu, apertou forte a mão da mãe e sussurrou bem perto do ouvido. Mãe! A gente precisa sair daqui. Rápido! O coração de Cláudia apertou. O quê? Tem alguém chorando. Dentro da parede. Bem baixinho, mas, eu ouvi, mãe. As palavras fizeram Cláudia gelar por dentro. Ela olhou em volta do quarto escuro. Não havia nada além do tic-tac do despertador e do som do vento do lado de fora. Você deve ter se confundido, meu amor sussurrou, tentando manter a voz serena. Pode ser o encanamento. A casa é antiga. Não é. Lívia repetiu, os olhos fixos no teto. É choro. Como se estivesse presa. Naquela noite, Cláudia não conseguiu dormir. Sentou-se na sala, com apenas o abajur aceso. Lá fora, uma garoa fina caía. De tempos em tempos, espiava o quarto da filha. A menina havia adormecido de novo, mas continuava encolhida, abraçada ao travesseiro, o rosto virado para baixo. Cláudia pegou um copo de água, encostou o ouvido na parede da cozinha. Silêncio. Mas ao se levantar para voltar ao quarto, um som muito suave fez com que ela parasse. Um gemido, leve, sem origem definida. Não era ritmado como gotas d'água, nem forte como um cano velho. Era suave, entrecortado, como um soluço contido. Cláudia olhou para o armário perto da janela. O som parecia vir de trás dele. Aproximou-se com cautela, puxou o armário alguns centímetros para frente. Nada. Mas o cheiro de cloro ficou mais forte. Voltando para a cama, murmurou para si mesma. Deve ser só o encanamento velho. Mas nem ela mesma acreditava naquilo. Na manhã seguinte, enquanto preparava o café da manhã pão com leite para Lívia, alguém bateu à porta. Júlio. Ele estava ali, segurando uma sacola de pano. Trouxe pão fresquinho. A padaria da esquina abre cedo. Obrigada. Não precisava. Não tem problema. Também queria ver se está tudo certo no apartamento. Estamos bem. Posso entrar um instante? Esqueci minhas ferramentas elétricas aqui faz uns dias. Cláudia franziu a testa. O senhor já fez algum reparo aqui? Na janela da cozinha. Teve um curto. Ah, sim. Ela abriu a porta só até a metade e deixou que ele entrasse sozinho. Júlio foi direto até o canto perto da janela, onde havia um armário encostado na parede. Observou rapidamente, deu umas batidinhas na parede e sorriu. Ainda está firme, disse ele. Só queria verificar. E saiu logo em seguida. Na segunda noite, Cláudia trancou bem a porta, com a sensação de inquietação roendo-lhe o peito como um gato preto atravessando o coração. Ela acordou no meio da noite com a sensação de estar sendo observada. A luz azulada do poste da rua filtrava-se pelas frestas da cortina, projetando longas faixas como garras nas paredes. Cláudia permaneceu imóvel por alguns segundos, os ouvidos atentos. Nada além do som do vento passando pelas frestas da janela e do próprio coração batendo no peito. Lívia estava deitada de costas para a mãe, mas seus ombros tremiam levemente. Cláudia se virou e chamou baixinho. Lívia? Nenhuma resposta. Ela se sentou e tocou o ombro da filha. Foi então que Lívia virou o rosto, os olhos bem abertos, brilhando sob a luz da lua, e nas bochechas, marcas de lágrimas ainda úmidas. Querida! O que foi? Cláudia puxou a menina para o colo, acariciando suas costas. Eu não consigo dormir. Sussurrou Lívia. Você teve um pesadelo? Não é sonho. Eu não consigo dormir. Por causa da voz. Que voz? Cláudia tentou manter a calma, embora sentisse um calafrio percorrer-lhe a espinha. Lívia se aninhou no pescoço da mãe, a voz rouca. No começo era um choro. Como de alguém sentindo muita dor. Depois, alguém sussurrando. Bem perto. Bem na parede. Laura. Lívia assentiu com a cabeça. Depois ela disse. Não apague mais a luz. Por favor, não apague. O coração de Cláudia acelerou. Ela puxou o cobertor até cobrir as duas, abraçando Lívia ainda mais forte. Deve ter sido um engano, meu amor.
Pode ser som do apartamento ao lado. Não tem ninguém do outro lado. Como você sabe? Ontem à noite eu olhei pela janela. Estava tudo escuro. A senhora também disse isso. Cláudia ficou sem palavras. O silêncio tomou conta. Então Lívia sussurrou novamente, desta vez bem perto do ouvido da mãe. Mãe. Eu acho que ela está presa dentro da parede. Na manhã seguinte, Cláudia preparava café enquanto Lívia ainda dormia. Sua mão tremia levemente ao despejar água no coador. Sentia culpa por não ter verificado melhor aquele lugar antes. Muito barato esse deveria ter sido o primeiro sinal de alerta. Mas naquela hora, ela só precisava de um teto imediatamente. Cláudia levou o café até a mesa, abriu o laptop e começou a pesquisar. Sons estranhos na parede, choro à noite dentro de casa, apartamento alugado São Paulo assombrado. Surgiram muitos resultados em sua maioria, histórias de veracidade duvidosa ou discussões em fóruns sobre fantasmas em casas antigas. Alguns falavam sobre alucinações auditivas causadas por estresse. Outros sugeriam vazamentos em canos antigos, vazamento de gás ou ratos. Cláudia recostou-se na cadeira e pressionou a testa com os dedos. O som que ela ouvira na noite anterior, o gemido leve, ainda ecoava em sua mente. Ela era enfermeira, já tinha visto muitas pessoas agonizando na sala de emergência. Sabia muito bem que aquele som não vinha de um cano, nem do vento, nem de piso rangendo. Era som de dor. Naquela tarde, depois de buscar Lívia na escola, Cláudia decidiu investigar melhor o apartamento. Pegou o celular, ativou o modo de gravação e começou a caminhar silenciosamente pelos cômodos. Quando chegou à parede atrás do guarda-roupa no quarto, parou e encostou o ouvido. Silêncio. Então, como um longo suspiro, um leve gemido. Muito baixo. Cláudia imediatamente apertou para gravar. O trecho durou apenas alguns segundos, mas quando ela reproduziu, seu coração acelerou ainda mais. Havia um gemido seguido de algo que parecia um sussurro. Não dava para entender o que dizia, mas foi o suficiente para arrepiar todos os pelos de sua nuca. Nesse momento, alguém bateu à porta. Júlio. Boa tarde, disse ele, ainda vestindo o velho suéter marrom. Trouxe uns ovos. Dona Teresa, do segundo andar, me deu. Vieram muitos, então resolvi dividir. Obrigada. Mas nós temos o suficiente. Cláudia forçou um sorriso, mantendo a porta entreaberta. Júlio espiou para dentro. Está tudo bem? O apartamento é silencioso? Aqui na região o caminhão de lixo passa cedo. Sim. Está tudo bem. Que bom. Qualquer coisa, é só me chamar. Costumo ficar acordado até tarde. Júlio virou-se e caminhou lentamente em direção à escada. Cláudio observou, notando que ele não subiu direto para o terceiro andar, parou no começo do corredor. Como se estivesse esperando algo. Naquela noite, Lívia se recusou a tomar banho. Sentou-se encolhida na cama, olhando fixamente para o chão, a voz teimosa. Eu não vou vestir o pijama branco. Por quê? Você gosta desse pijama? Não. Eu não quero parecer com ela. Cláudia congelou. Com quem? Com a moça da parede. Ela usa roupa branca. Os olhos dela ficam muito abertos. Ela chora. A voz da menina não era zangada, era assustada. Assustada de verdade. Você não pode ver ninguém na parede, Lívia. A mamãe garante. Não tem ninguém lá. Lívia olhou para a mãe, os lábios tremendo. Mas eu ouvi bem claro. Ela disse que o nome dela é Laura. Eu acho. Talvez você esteja cansada. Ou ainda triste por ter deixado a casa antiga. Está com saudade do seu gato, do seu quarto, né? Não. Tem certeza? Eu sinto falta do quarto antigo. Mas eu não estou inventando, mãe. Durante o jantar, Lívia desenhou uma imagem com giz de cera. Cláudia deu uma espiada. Era um cômodo escuro, com uma pessoa encolhida no chão, os olhos pretos sem pupilas, e uma lâmpada pendurada no teto. Mamãe, Lívia sussurrou ao entregar o desenho, ela não quer mais que apaguem a luz. No dia seguinte, Cláudia decidiu levar a filha cedo para a escola e depois foi ao encontro da psicóloga infantil que uma colega havia recomendado, Patrícia Martins. A menina passou por um divórcio recentemente? Perguntou a doutora depois que Cláudia explicou o caso. Sim. Nos separamos há 3 meses. Ela mora comigo. Antes da mudança, ela não apresentava nenhum comportamento estranho. Patrícia assentiu, fazendo anotações. Algumas crianças reagem de forma incomum a mudanças grandes.
Às vezes, a mudança de casa causa mais impacto que o divórcio em si. Isso pode levá-las a criar imagens mentais ou fixações auditivas. Mas ela foi muito específica. A mulher Laura, o nome, a voz, a imagem. Pode ser uma forma de dissociação emocional. Ou ela pode ter escutado esse nome de algum vizinho. Ninguém mencionou esse nome dentro de casa. Patrícia ficou em silêncio por um instante e então disse: eu recomendo observar por mais alguns dias. Se Lívia continuar apresentando sinais de ver ou ouvir coisas que não existem, faremos algumas avaliações. Mas não se preocupe ainda. Não necessariamente é algo patológico. Naquela noite, Cláudia acabara de lavar a louça quando ouviu batidas na porta. Desta vez, era uma senhora idosa, de cabelos brancos, vestindo um vestido florido e apoiada em uma bengala. Dona Teresa, do segundo andar. Cláudia, não é? Sim. A senhora é Dona Teresa. Moro aqui há mais de 30 anos. Prazer em conhecê-la. Dona Teresa olhou ao redor e abaixou a voz. Você se mudou para o apartamento da Laura, não foi? Cláudia congelou. Laura quem? A moça jovem que morava aqui há 2 anos. Também alugava do Júlio. E o que aconteceu? Um dia, ela desapareceu. Júlio disse que ela fugiu. Que não pagou o aluguel. Mas eu não acredito muito nisso. Por quê? Ela era muito educada. Tranquila. Sempre me cumprimentava. Aí, de repente, sumiu. Sem deixar nada. E na noite anterior, eu ouvi uma discussão dentro do apartamento. Depois, silêncio. Cláudia engoliu seco. A senhora chamou a polícia? Chamei, sim. Mas ninguém ligou. Disseram que mãe solteira alugada costuma imaginar coisas. Foi isso que falaram. Naquela noite, Cláudia não conseguiu dormir. Sentou-se na sala, ouvindo novamente a gravação da noite anterior. Aumentou o volume, colocou os fones de ouvido, repetiu várias vezes. O gemido. E então uma fala abafada, muito rápida. Ouvindo com atenção, parecia. Por favor. 3 dias depois da conversa com Dona Teresa, Cláudia começou a prestar atenção em todos os pequenos detalhes do apartamento, coisas que, no início, ela considerava normais em casa velha agora pareciam suspeitas. Numa tarde, enquanto Lívia fazia tarefa no quarto, Cláudia pegou o rodo de limpeza e empurrou o pequeno armário de madeira ao lado da janela da sala para limpar. Parou. Na parede atrás, viu uma área com a tinta de cor diferente. Mais clara, com a camada mais grossa do que o restante da parede. Quando tocou, sentiu como se a tinta não estivesse completamente seca ou mal aplicada. Abaixou-se. No rodapé, havia algumas saliências como se alguém tivesse removido os azulejos e depois colado de novo. Perto da janela, viu marcas de dedos apagadas na tinta nova. O coração de Cláudia apertou. Pegou imediatamente o celular, fotografou a área da parede e ligou para um conhecido que trabalhava como pedreiro. Fábio, um colega do ensino médio. Você entende de parede? Depende, respondeu Fábio, com voz de sono. Que foi? Aqui em casa tem uma parte da parede que foi remendada. Mas está de cor diferente. E tem marcas de ferramenta. Me manda uma foto. Depois de receber a imagem, Fábio respondeu. Não é rachadura, não. Alguém abriu isso aí e fechou de novo. Fechou na pressa, sem pintar direito. Aposto que tinha um vão aí dentro. Um vão do quê? Pode ser armário embutido, shaft técnico. Mas não parece conserto de cano, não. Os azulejos do rodapé foram removidos. E se eu quiser abrir? Não faz isso sozinha. Principalmente se o imóvel é alugado. Cláudia ficou em silêncio por um momento e depois mandou outra mensagem. E se alguém escondeu algo ali dentro? O que você acha? Fábio só respondeu. Melhor você tomar cuidado. Naquela noite, Cláudia se preparou para posicionar a câmera do celular para gravar imagens da casa enquanto estivesse fora. Colocou o celular na estante, de frente para a parede suspeita, ativando o modo de gravação automática por detecção de movimento. Na manhã seguinte, fingiu levar Lívia à escola e voltou para uma cafeteria próxima, onde ficou esperando. Às 10h14, o celular recebeu uma notificação, movimento detectado. Ela esperou mais meia hora antes de voltar para casa. Ao rever o vídeo, viu a porta da frente se abrindo. Era Júlio. Sem bater. Sem chamar. Usando uma chave própria. Ele foi direto até a sala, aproximando-se da parede ao lado da janela.
Júlio se agachou, tirou do bolso uma ferramenta pequena, parecia uma espátula de ferro. Com cuidado, forçou a parte do rodapé. Não quebrou nada, não fez barulho. Apenas retirou uma pequena camada, como se já tivesse feito isso muitas vezes. Depois, tirou do bolso algo escuro, parecia um saco plástico ou um invólucro pequeno, e o empurrou dentro do espaço da parede, pela abertura. Por fim, limpou com um lenço de papel e saiu silenciosamente, fechando a porta. Cláudia permaneceu sentada, paralisada. As mãos geladas. Ela pegou os papéis do aluguel, apenas uma folha escrita à mão, assinatura de Júlio e alguns termos superficiais. Nenhuma informação oficial. Virou a folha, onde ele havia notado que morava no 3º andar, apartamento 302. Saiu para o corredor, subiu até o 3º andar. Apartamento 302. A porta estava fechada, silenciosa, sem campainha. Bateu levemente. Ninguém respondeu. Nesse instante, uma voz soou atrás dela. Está procurando alguém? Ela se virou. Era um homem de uns 40 anos, expressão séria, vestindo um casaco caqui e carregando uma sacola de supermercado. Moro no 304. Tá procurando o Júlio? Sim. Ele disse que mora aqui. O homem franziu a testa. O Júlio não mora aqui. O 302 está vazio desde o ano passado. Antes morava uma senhora viúva. Agora tá vazio. Então, ele mora onde? Ninguém sabe. A gente só vê ele por aí, mas ninguém sabe de onde ele vem. Cláudia voltou para o apartamento, abriu o navegador e pesquisou o nome Júlio com o número de telefone anotado no contrato. Nenhum resultado. Nenhum CPF. Nenhum registro de posse. Por fim, ligou para a administração do prédio. Quem atendeu foi uma funcionária chamada Marisa. Desculpe, pode repetir? Qual apartamento? Número 17. Térreo. Um momento. Ouviu-se o som de um teclado. Esse apartamento não está no sistema oficial de aluguel. Ele faz parte da ala antiga, que não foi reformada. Não temos registro de ninguém morando aí desde 2022. E o Júlio? Não temos ninguém com esse nome na lista de proprietários. Quem alugou o imóvel para você? Ele. Tenho a chave, contrato escrito à mão. Melhor tomar cuidado. Casos de aluguel irregular não são raros, às vezes é invasão. Cláudia ficou em silêncio. Naquela noite, enquanto Lívia dormia, Cláudia pegou o papel e anotou tudo o que havia acontecido. 1. Ouviu gemidos na parede. 2. Lívia afirma que alguém chama por Laura. 3. Parte da parede mostra sinais de ter sido remendada. 4. Júlio entrou no apartamento com chave própria, sem avisar. 5. A câmera gravou ele mexendo na parede escondendo algo. 6. O apartamento não está na lista oficial. Ela tirou fotos da parede, salvou o vídeo, o áudio dos sons, e enviou tudo por e-mail para Luciana Ramos, sua melhor amiga, que é advogada. No e-mail, escreveu: se eu desaparecer, entrega tudo isso para a polícia. Luciana respondeu menos de 1 hora depois. Cláudia. Isso é sério? Você tem certeza do que está dizendo? A gente precisa conversar. Amanhã às 10, no meu escritório. Na manhã seguinte, Cláudia encontrou Lívia sentada sozinha à mesa, rabiscando em um caderno. Acordou cedo, filha. Não consegui dormir. Cláudia sentou ao lado da filha, espiou o desenho. Era outro cômodo. Não o quarto delas. Teto arredondado, uma lâmpada pequena, uma figura humana com as mãos amarradas por uma corda vermelha. Lívia. O que você está desenhando? A menina olhou para a mãe, com voz baixa. É onde ela está. Eu vi no sonho. Ela não consegue sair. Ela olhou para mim. Chorando. Ela disse algo? Disse que eu sou a única que consegue ouvi-la. Eu não sei porquê. Cláudia abraçou a filha, sentindo que algo estava indo além de qualquer explicação racional. Olhou para a parede. A tinta de cor diferente parecia mais clara a cada dia. Naquela tarde, enquanto Cláudia relia a mensagem de Luciana para se preparar para o encontro, a campainha tocou. Júlio. Abre a porta, Cláudia. Preciso verificar o relógio de água. A voz dele era muito baixa, porém firme, sem entonação. Faltou água? Cláudia perguntou pela porta. Não. Mas acho que tem vazamento. Você não quer ver o chão alagado, quer? Cláudia não respondeu. Trancou as 2 fechaduras e disse: outro dia.
Agora estou ocupada. Eu tenho a chave. Júlio deu uma risadinha. Esqueceu. E eu tenho o vídeo de ontem mostrando você entrando no meu apartamento sem permissão. Silêncio. Cláudia continuou. Se o senhor aparecer aqui de novo, mando pra polícia. Júlio ficou parado alguns segundos do lado de fora, depois seus passos se afastaram. Cláudia encostou-se à porta, o coração acelerado. Sabia, aquilo não se resolveria com uma simples ameaça. Na manhã de segunda-feira, o céu de São Paulo estava cinza como chumbo. Cláudia levou Lívia à escola com o peito apertado. No caminho, notou que a filha não olhava pela janela como de costume. Sentada em silêncio, apertava a alça da mochila, os olhos fixos nos próprios pés. Lívia, como você está? Normal. Quer que eu te busque mais cedo hoje? Não. Cláudia não insistiu. Sabia que, quando Lívia não queria falar, perguntar não adiantava. Na entrada da escola, a menina não abraçou a mãe como nos outros dias, apenas virou a cabeça, os olhos parando no rosto da mãe por alguns segundos antes de entrar em silêncio. De volta ao apartamento, Cláudia começou a pesquisar mais profundamente sobre alucinações em crianças. Leu por horas artigos médicos, textos de psicólogos, fóruns de pais. A maioria dizia, crianças após o divórcio dos pais podem desenvolver imaginações como forma de fuga da realidade. Mas nenhum mencionava crianças que ouvissem o nome de desconhecidos, descrevessem locais específicos, ou desenhassem imagens consistentes sem qualquer indução. Cláudia pegou o caderno de desenhos de Lívia. Em menos de uma semana, a menina já havia feito 9 desenhos, todos representando cômodos fechados, escuros, com mulheres de cabelos compridos chorando, amarradas ou deitadas no chão. Em um deles, o traço do lápis era tão forte que quase rasgava o papel, mostrava uma figura com a boca tampada por fita adesiva. O coração de Cláudia se apertou. À noite, Cláudia preparou leite quente, colocou na escrivaninha de Lívia, e sentou-se ao lado dela. Quer me contar mais sobre a Laura? Lívia ficou em silêncio. Eu acredito em você. Não acho que está inventando nada. A menina ergueu os olhos, grandes e úmidos. Ela não fala mais. Mas ainda está lá. Toda vez que apago a luz, ela aparece. Os olhos muito tristes. Não pisca. Você consegue ver o rosto dela? Não. É meio embaçado. Mas eu sei que ela está com medo. Medo de quê? De ser esquecida. Cláudia abraçou a filha. As costas de Lívia pareciam mais magras do que ela lembrava. Alguns fios dos cachos da menina haviam quebrado, ficando presos na blusa da mãe. Ei, amanhã vamos sair para passear, tá bom? Nada de escola. Só a gente duas. Vamos ao parque e depois tomar sorvete. Não quero sair. Por quê? Se a gente for, ela vai ficar sozinha de novo. Mais tarde, Cláudia ligou para Luciana, sua melhor amiga e advogada, para confirmar que iria encontrá-la na manhã seguinte. Já imprimi as cópias do vídeo, das fotos e do áudio, disse Cláudia. Tem coisa nova? Tem. Lívia disse que a Laura tem medo de ser esquecida. A menina tá agindo como se tivesse uma ligação real com ela. E a polícia? Tentei. Disseram, não há base suficiente para autorizar busca em domicílio alheio. Luciana suspirou. Amanhã te ajudo a fazer uma denúncia formal. Inclui tudo no dossiê. Naquela noite, Cláudia não conseguiu dormir. Sentou-se na sala, com o abajur aceso numa luz suave. Tinha nas mãos o caderno de Lívia. A página mais recente mostrava um cômodo comprido, com um tubo de ventilação perto do teto. No chão, uma mulher encolhida, uma perna esticada, a outra amarrada. No canto direito, um relógio sem ponteiros. Cláudia sentiu o sangue gelar. De repente, um som baixo. Como um sussurro. Não era de Lívia. E também não vinha de dentro do apartamento. Vinha da parede. Da parede remendada. Não havia mais dúvidas. Havia algo lá dentro. No dia seguinte, após encontrar-se com Luciana e finalizar a documentação, Cláudia voltou para casa por volta das 2 da tarde. Diante da porta, havia um envelope pequeno preso na fresta inferior. Sem remetente. Dentro, um papel dobrado em 4, com a caligrafia trêmula. Laura não fugiu. Não confie no Júlio. Se ouvir algo, não ignore. Sem assinatura. Naquela noite, Cláudia acendeu todas as luzes da casa. Lívia estava sentada num canto da sala, enrolada num cobertor como se fosse um casulo. Não comia, não falava, não tirava os olhos do canto da parede perto do armário.
Tá com fome? Cláudia perguntou. A menina balançou a cabeça. Quer que eu te abrace? Nova negativa. Ela sussurrou. Ela tá mais triste que ontem. Cláudia não sabia como reagir. Levantou-se, foi até a sala, pegou o celular e começou a gravar um vídeo. Gravou dizendo: 8º dia vivendo no apartamento número 17, Rua dos Jacarandás. Ouvi sons estranhos. Minha filha apresentou reações psicológicas graves. Suspeito que alguém esteja preso atrás da parede. Ela enviou o vídeo para Luciana e escreveu: se eu perder contato, vá até lá. Eu não acho mais que isso seja imaginação. Lívia fez mais um desenho. Dessa vez, era um rosto ainda inacabado, mas nitidamente feminino, cabelos longos, olhos grandes, sem boca. As mãos estavam erguidas, como se empurrassem algo. Abaixo, a menina escreveu: ela não consegue gritar. Cláudia sentiu a garganta fechar. Abraçou a cabeça, pensando: o que eu faço agora? Chamar a polícia? Eles ignoraram. Chamar a administração? Eles negaram a existência legal do apartamento. Quebrar a parede? Ela não tinha autorização. E Júlio? O homem que sempre aparecia na hora certa, com uma gentileza que beirava o sinistro. Perto da meia-noite, Cláudia estava prestes a dormir quando o celular vibrou. Uma mensagem de número desconhecido. Você está procurando a Laura? Cuidado. O Júlio não é o que parece. Logo em seguida, outra. Já morei perto daí. Não deixe sua filha sozinha. Cláudia levou a mão ao peito. Olhou para cima e viu Lívia parada no batente da porta do quarto. Não consigo dormir, disse a menina. Eu sei. Ela disse. Que ele vai voltar. Quem? O Júlio. Cláudia se ajoelhou e abraçou a filha. Na tarde de quarta-feira, quando Cláudia voltava do supermercado, encontrou Dona Teresa esperando diante do elevador. A senhora vestia um cardigan cinza e um cachecol xadrez bem apertado no pescoço, mesmo com o tempo apenas levemente fresco de início de outono. A menina tá muito abatida esses dias, disse ela direto, ao ver Cláudia se aproximar. É, sim. Cláudia forçou um sorriso. Ainda sem dormir? Cláudia apenas assentiu, esperando o elevador. Mas Dona Teresa não se calou. Sabe? A Laura, moça que morava naquele apartamento, também passou por uma fase assim. Insônia. Medo da luz. Depois começou a dizer que tinha alguém vigiando. Cláudia virou-se. Com a voz mais baixa. A senhora pode me contar mais? Não, aqui. Ela balançou a cabeça. Cláudia entendeu. Assim que as duas entraram no elevador, Dona Teresa apertou o botão do segundo andar do apartamento dela. O apartamento de Dona Teresa era pequeno, mas arrumado. Tinha cheiro de lavanda seca e o som de um relógio de pêndulo marcava o tempo em batidas lentas. Ela serviu chá e sentou-se na poltrona perto da janela, apoiando a bengala ao lado. Laura chegou aqui por volta do começo de 2022. Uma moça muito bonita. Um pouco tímida, mas educada. Eu costumava vê-la lá embaixo no pátio, comprando pão na padaria da esquina. Ela morava sozinha? Sim. Uma vez perguntei se tinha família, e ela disse que tinha vindo para São Paulo para fugir do passado. Não sei o que. Exatamente. E o que aconteceu? Dona Teresa baixou a voz. Por volta de fevereiro, parei de vê-la. Uma semana antes disso, ouvi uma briga à noite dentro do apartamento que você está alugando agora. Voz masculina, mas não consegui identificar quem era. Júlio? Pode ser. Mas não posso afirmar. A senhora perguntou a ele. Claro. Júlio disse que Laura fugiu, deixou dívida de aluguel. Falou que ela não era tão boa moça quanto parecia. E a senhora acreditou. Sou velha, mas não sou burra. Eu sei que aquela moça estava com medo de alguma coisa. Uma vez ela bateu na minha porta no meio da noite. As mãos tremiam, o rosto branco. Disse: se eu desaparecer, não confie nele. Cláudia apertou as mãos com força. E a senhora chamou a polícia? Chamei. Mas só vieram fazer umas perguntas. Não revistaram nada. Ninguém acreditou em mim de verdade. Você sabe como é. Uma velha viúva com memória questionável. Mas alguém falava com ela. Tinha o Daniel, um estudante do primeiro andar. Mas ele se mudou logo depois. Disse que não aguentava o clima daquele apartamento. Cláudia agradeceu a Dona Teresa e imediatamente procurou Daniel na internet.
Por sorte, a senhora se lembrava do nome completo Daniel Lopes e Cláudia logo encontrou seu perfil nas redes sociais. Sua primeira mensagem foi: desculpa incomodar. Estou alugando o apartamento térreo onde você morava. É algo sério. Podemos conversar? Menos de meia hora depois, Daniel respondeu: você também ouviu os sons na parede, né? O coração de Cláudia disparou. Sim. Minha filha também ouviu. Você sabe o que é? Daniel ligou por vídeo logo em seguida. Seu rosto apareceu jovem, cansado, claramente assombrado por algo do passado. Quando eu morava lá, sempre ouvia sons como gritos ou alguém batendo na parede, mas só de madrugada. Teve noite que quase chamei a emergência, achando que alguém estava sendo espancado ao lado. Mas os vizinhos diziam que não tinha ninguém naquele apartamento. Você chegou a ver a Laura? Sim. Uma vez. Ela passou pelo corredor. Me olhou, aquele olhar me persegue até hoje, parecia alguém que sabia que ia morrer. Você denunciou? Sim. Disseram que era rato. Ou vento. Cláudia salvou toda a conversa. Fez capturas de tela e foi buscar o perfil de Laura nas redes sociais, Laura G. A foto de perfil era uma selfie na cozinha, claramente a cozinha do apartamento atual. Azulejos azul claros, rachadura no canto da bancada, lâmpada fluorescente muito forte. Cláudia viu as publicações. Próximo ao fim, uma frase chamava a atenção. Se um dia eu sumir. A postagem tinha algumas curtidas, nenhum comentário. Depois disso, a conta parou de ser usada. Cláudia decidiu enviar todas as informações, incluindo o vídeo de Júlio entrando no apartamento, o áudio dos sussurros, o print da conversa com Daniel, e as imagens do perfil de Laura para a delegacia. Ela anexou uma carta. Acredito que uma mulher chamada Laura tenha sido vítima de crime no apartamento que estou alugando. Eu e minha filha ouvimos sons incomuns. Há indícios de comportamento suspeito do proprietário. Solicito busca imediata. 3 dias depois, Cláudia recebeu uma resposta. Um e-mail breve e frio. Não há base legal suficiente para solicitar mandado de busca sem vítima confirmada, sem boletim de desaparecimento e sem indícios concretos de crime. Cláudia jogou o celular sobre a mesa. Naquela noite, ao pegar o elevador com o síndico do prédio, Sr. Manuel Silva, um homem calvo, por volta dos 50 anos, que vivia fumando no corredor, Cláudia tentou perguntar: o senhor já ouviu falar da Laura, que morava aqui? Manuel torceu a boca. Aquela moça jovem? Deve ter fugido com algum cara. Jovem hoje em dia inventa de tudo. Tem gente dizendo que ela desapareceu. A senhora não acha estranho? Não. Moro aqui há 15 anos. As paredes são finas, às vezes parece que alguém tá sussurrando bem no seu ouvido. Você devia relaxar. Cuida da sua filha. Quando o elevador parou, Cláudia virou-se para ele e disse baixinho: e se um dia eu encontrar alguma coisa dentro da parede, ainda vai achar que é imaginação? Manuel congelou. Não sorriu mais. Mas também não respondeu, apenas seguiu rapidamente para seu apartamento. Naquela noite, Cláudia reinstalou todas as câmeras na casa. Uma na sala, apontada para a parede próxima à janela, uma na cozinha e outra no corredor, voltada para a porta da frente. Fez backup de todos os dados na nuvem, com senha exclusiva, e mandou uma mensagem para Luciana. Se eu não responder em 24 horas, abra esse link. Depois, sentou-se na sala, observando a imagem de Lívia dormindo transmitida pela câmera no quarto da filha. A menina dormia de lado, abraçada ao travesseiro, sem se mover. Silêncio. Até que o alto-falante da câmera começou a emitir um som muito baixo. Cláudia se aproximou. Havia uma respiração. Uma respiração diferente da de Lívia, mais forte, mais próxima, mais úmida. Então, uma voz feminina quebrada, quase como fumaça. Por favor. O som era tão nítido que Cláudia sentiu como se alguém estivesse sussurrando diretamente no seu ouvido. No dia seguinte, Cláudia não levou Lívia à escola. Disse à professora que a menina estava com febre, mas a verdade era que Cláudia já não considerava o apartamento seguro nem por um minuto, mesmo durante o dia. Lívia, por outro lado, não parecia mais com medo. Desenhava tranquilamente no quarto, sem sorrir, sem perguntar, sem falar. Um silêncio estranho. Cláudia colocou uma tigela de mingau na mesa e falou suavemente: o que você tá desenhando? Ela respondeu: Lívia. Quem? A moça da parede. Cláudia não reagiu de imediato.
Aproximou-se, olhou o desenho desta vez, uma mulher encolhida, sentada com os joelhos no peito, encostada à parede. Nas mãos, segurava um pano com estampas pequenas. No canto do desenho, Lívia havia feito um pequeno tubo, um duto de ventilação, com furos circulares. A menina olhou para a mãe e sussurrou. Ela ainda tá respirando, mãe. Na hora do almoço, Cláudia decidiu verificar as imagens da câmera. Na noite anterior, havia deixado o sistema gravando enquanto dormiam. Adiantou as primeiras horas nada além da luz do abajur e Lívia se virando algumas vezes. Mas por volta das 2h37 da madrugada, algo a fez quase deixar o café cair. A porta da frente se moveu levemente. Não se abriu por completo, mas era nítido o som da chave girando suave e parando. Ninguém entrou. Mas a sensação de que alguém estava do lado de fora, ouvindo, era real. Às 2h52, a câmera da sala captou um som fraco, mas ao ampliar e remover o ruído de fundo, o trecho ficou claro. Tem alguém aí? Uma voz feminina, fraca, rouca, sussurrada. Cláudia fechou os olhos por alguns segundos, a mão na testa. Sabia que não era mais imaginação. Não era rato. Nem vento, nem trauma pós-divórcio. Ela caminhou até uma loja de eletrônicos a poucos quarteirões de casa e comprou mais 2 microcâmeras em formato de botão e um microfone direcional profissional. Perguntou ao atendente, um rapaz chamado Mateus, qual tipo de microfone conseguiria captar som através de materiais. Você pretende gravar dentro do carro ou da parede? Perguntou o rapaz. Da parede. Olha. O microfone direcional capta ecos próximos, mas não atravessa concreto grosso. E microfone de vibração. Aquele capta por impacto. Mas é bem mais caro. Quanto? Mateus olhou discretamente por sobre o ombro, depois disse em voz baixa. A senhora tem certeza que quer usar isso? Não vendo esse tipo de coisa pra gente que só quer brincar de caçar fantasma em... Não se preocupe comigo. Só me vende logo. Naquela noite, Cláudia esperou Lívia dormir, e então instalou o microfone contra a parede, bem na área onde o reboco era diferente. Ajustou a direção da captação voltada diretamente para o centro da parede suspeita e conectou ao software de gravação no notebook. Ao mesmo tempo, escondeu uma microcâmera na estante, apontada para o local que Júlio costumava acessar. Tudo estava pronto. Cláudia deixou o sistema gravando em modo automático e ativou o alerta para notificações em caso de detecção de voz humana. Na manhã seguinte, antes mesmo de tomar café, o celular vibrou 3 vezes seguidas. O programa alertava: frequência vocal detectada, intensidade fraca 514. Ela abriu o arquivo. As mãos tremiam levemente ao arrastar o cursor até a área com pico de áudio. Por favor. Soluços entrecortados. A voz era fraca, mas real. Incontestável. Cláudia começou a chorar. Antes que pudesse enxugar as lágrimas, outro alerta no celular: movimento detectado dentro de casa, horário, 7h05 da manhã. Ela acessou imediatamente a câmera do corredor. Júlio. Usava casaco grosso, boné com aba, e aproximou-se da porta do apartamento de Cláudia. Olhou em volta, não havia ninguém, então tirou algo do bolso. Não dava para ver bem, podia ser um pequeno saco ou uma garrafa plástica. Ele destrancou a porta claramente com uma chave própria e entrou rapidamente. A câmera da sala captou com mais clareza. Júlio foi direto até a parede remendada, ajoelhou-se e removeu os azulejos soltos do rodapé com uma ferramenta especial. Com a mão esquerda, retirou um saco escuro, parecia um saco plástico com líquido. Com a mão direita, usando luva, puxou uma seringa grande tipo industrial e injetou o líquido num orifício da parede. Após terminar, encaixou os azulejos de volta, limpou todos os vestígios e saiu. Tudo durou menos de 5 minutos. Cláudia ficou paralisada. O que era aquele líquido que Júlio injetou? Comida? Medicamento? Algum produto para mascarar odores? Ou algo para matar? Ela não podia mais esperar. Ligou imediatamente para Luciana, enviou o vídeo e o áudio, e falou ao telefone com voz trêmula. Tem alguém na parede. Viva! Tenho certeza que é a Laura. O Júlio está tentando calar ela. Luciana não manteve mais o tom calmo de antes. Vou mandar isso agora pro Fábio Almeida, o jornalista investigativo aqui do escritório. Também vou reencaminhar para a delegacia com o pedido de urgência baseado no Código Penal. Que artigo? Sequestro e cárcere privado, especialmente com provas de áudio e vídeo emergenciais. Se a polícia não agir, o Fábio vai publicar tudo. Obrigada. Cláudia.
Você fez o certo. Mas saia daí agora. Não deixe o Júlio perceber que você descobriu. Cláudia assentiu, o coração aos pulos. Vou levar a Lívia para casa da Dona Teresa. Antes de sair, ela abriu o notebook e redigiu um e-mail para todo o grupo de moradores do condomínio onde geralmente postavam reclamações como pressão fraca da água, fechadura quebrada, ou porteiro mal educado. Desta vez, Cláudia anexou o vídeo mais nítido. Júlio invadindo o apartamento, manipulando a parede, e o áudio com a voz de Laura. A legenda era curta. Moro no térreo, número 17. Há uma mulher sendo mantida dentro da parede. O dono do imóvel, Júlio, não é uma pessoa comum. Por favor, compartilhem. Ela clicou em enviar. Meia hora depois, enquanto arrumava as coisas de Lívia, seu celular começou a vibrar sem parar. Mais de 20 respostas do grupo. Que diabos é isso? Alguém já chamou a polícia? Sempre achei que esse Júlio era estranho. Já vi ele à noite com sacolas pretas. Liguei agora pro 190. Esse vídeo é perturbador. Precisa de investigação urgente. Essa mãe é uma heroína. Então, uma mensagem privada de uma usuária chamada Raquel91. Eu já morei no AP 18, do lado. Também ouvia gritos, mas ninguém acreditava. Você não está louca. Cláudia leu cada palavra enquanto as lágrimas caíam. Não era mais por medo. Mas porque, pela primeira vez, ela não estava sozinha. De repente, batidas fortes na porta. Cláudia se sobressaltou. O coração apertado. Olhou pelo olho mágico, não era Júlio. Era Dona Teresa, vestida às pressas, casaco nos ombros, segurando o celular com as mãos trêmulas. Sua mensagem se espalhou rápido. A polícia está vindo. Tem certeza? Meu sobrinho trabalha na delegacia do bairro Moema. Mandou mensagem às 6h30, já estão enviando equipe tática. Obrigada, senhora, obrigada por acreditar em mim. Não. Obrigada a você. Por não ignorar, como eu fiz. As sirenes começaram a soar ao longe, atravessando as frestas úmidas dos tijolos do prédio como um sinal de despertar para tudo aquilo que esteve enterrado por tempo demais. Cláudia as ouviu quando ainda estavam a algumas quadras de distância. Ficou parada na porta, em suspense. Passos apressados no corredor. O chiado dos rádios comunicadores. A voz firme de um homem. Dividam a equipe. Um grupo sobe até o 3º andar, o meu vai pro térreo. Uma batida forte na porta. Cláudia apertou Lívia nos braços e abriu. 3 homens entraram, usando coletes à prova de balas, óculos de proteção e armas em mãos. Um deles com o brasão da Polícia Civil fez um gesto com a cabeça. Temos mandado de busca emergencial. Por favor, saiam imediatamente com a criança. A parede da sala, disse Cláudia rapidamente, apontando. A parte remendada, perto da janela. Tem um espaço vazio ali dentro. Ele, o Júlio, o dono, abriu aquilo várias vezes. Os policiais não fizeram mais perguntas. 2 se separaram. Um deles encostou um equipamento de detecção sonora na parede. Térreo, lado norte, informou pelo rádio. Resposta acústica irregular. Alta probabilidade de espaço oco. O chefe assentiu. Preparem para quebrar. No pátio do condomínio já havia pelo menos 10 moradores reunidos. Dona Teresa estava na frente, apoiada na bengala, as mãos agarradas na alça da bolsa. Ao lado dela, Luciana e Fábio, que seguravam uma câmera pequena, filmando o ambiente. Esse é o tipo de momento em que não dá mais para fingir que não viu, sussurrou Fábio. Cláudia e Lívia foram levadas para fora do prédio, sentadas dentro do carro da polícia. A menina segurava a mão da mãe com tanta força que seus dedos ficaram brancos. Ela vai sair, né, mãe? Perguntou Lívia. Vai, sim. Ela vai ver a luz do dia. E ninguém mais vai apagar a luz dela. Cláudia assentiu, os dentes cerrados. Nunca mais. Dentro do apartamento, a equipe de demolição começou os trabalhos. O som do martelete preencheu o ar, junto com o cheiro de poeira de cimento, cloro. E algo metálico, forte, que subia pelas narinas como um grito abafado que finalmente se soltava. Camada por camada, o cimento se despedaçava, revelando uma parede áspera por trás totalmente diferente da estrutura do apartamento. Os policiais avançavam com cautela, alargando a abertura. E então? Tem um vão aqui. Estou vendo fiação. Tem duto de ventilação. Lanterna. Há uma figura humana encolhida lá dentro.
Naquele instante, o prédio inteiro parecia prender a respiração. Uma mulher foi retirada da parede, corpo extremamente magro, cabelos longos grudados, olhos fechados, lábios arroceados. Ela vestia uma camisola branca, encardida e rasgada. Os 2 pulsos estavam marcados por escoriações, a boca coberta com fita adesiva já velha. Pulso fraco. Chama a ambulância agora. Gritou um dos policiais. Está viva, confirmou o outro. Temos uma vítima com vida. Cláudia desabou em lágrimas dentro da viatura. O ambiente virou um caos. A imprensa chegou em peso. Fábio, jornalista amigo de Luciana, fazia uma transmissão ao vivo, a voz embargada de emoção. Uma vítima do sexo feminino, identificada como Laura Rocha, 28 anos, foi resgatada de um compartimento à prova de som escondido dentro da parede do térreo. Segundo a polícia, ela estava desaparecida desde 2022. O suspeito é Júlio Nogueira, 63 anos, que alugava o imóvel de forma ilegal, sob identidade falsa. A polícia não teve dificuldade em encontrar Júlio. Ele foi preso no apartamento do 3º andar, o mesmo onde dizia não morar. Usava pijama, e no bolso estavam as chaves do térreo e um frasco com sedativo líquido. Ele não resistiu. Apenas levantou a cabeça, olhar vazio, e falou num tom monótono. Vocês não entendem. Ela não queria ir embora. Ela escolheu ficar. O policial mais velho balançou a cabeça. Ninguém escolhe viver dentro de uma parede. Naquela mesma tarde, Cláudia e Lívia foram levadas pela polícia a um centro de acolhimento emergencial. O apartamento temporário ficava no 2º andar, claro, com varanda voltada para uma pracinha. As paredes eram decoradas com figuras de animais e desenhos infantis. Cláudia desabou na poltrona, tirou os sapatos e fechou os olhos pela primeira vez em 15 dias sem dormir direito. Lívia correu pela sala, depois escolheu um canto ensolarado para se sentar. Abriu seu caderno de desenhos e, pela primeira vez em dias, não desenhou um cômodo escuro. Dessa vez, fez um desenho onde ela e a mãe estavam sob um céu azul, rodeadas por portas escancaradas. Cláudia olhou para a filha, com a voz embargada. Está tudo bem agora. Lívia assentiu. Tá vendo, mãe? Não tem mais paredes. Naquela noite, Cláudia recebeu uma ligação do hospital. Senhora Ferreira. Aqui é o Dr. Renato Carvalho, estou cuidando do caso da Laura Rocha. Como ela está? Ainda em estado de exaustão, com desidratação severa, mas responde bem ao tratamento. Ela abriu os olhos 2 vezes. Na segunda, tentou dizer uma palavra. Conseguimos registrar. Qual palavra? Lívia. Cláudia levou a mão à boca, sem conseguir dizer nada. Ela disse o nome da sua filha. Não sabemos o motivo, mas achei que devia saber. Na internet, a história se espalhou por todo o país. As principais manchetes diziam: mulher mantida em parede. O inferno no coração de São Paulo. Mãe solo quebra o silêncio e salva vítima mantida em cativeiro por 2 anos. Polícia investiga rede de aluguéis ilegais ligados a Júlio Nogueira. Cláudia virou símbolo, ainda que relutante, de quem não virou o rosto. Luciana mandou mensagem. Você não salvou só uma pessoa. Você sacudiu o sistema. No dia seguinte, em uma coletiva de imprensa breve na Delegacia Central, o delegado-chefe declarou: graças à denúncia oportuna, às evidências claras e à coragem da cidadã Cláudia Ferreira, conseguimos evitar uma tragédia maior. A investigação continua em andamento. Quando perguntado sobre a motivação de Júlio, ele respondeu: descobrimos antecedentes criminais em Recife, sob nome falso. O nome verdadeiro dele é Juliano Monteiro. Trabalhou por anos como pedreiro, o que explica o conhecimento para modificar paredes. Um repórter perguntou: como um homem assim consegue viver no meio da cidade sem ser descoberto? O delegado apenas disse: porque todo mundo acha que é imaginação. Até que alguém decide acreditar na verdade. 3 semanas após a demolição da parede, São Paulo entrou no início de dezembro. O frio ainda estava presente, mas o sol finalmente voltou após dias de garoa constante. No apartamento temporário no bairro Campo Belo, Cláudia acabava de pôr um prato com pão na mesa quando Lívia correu do quarto. Mãe, hoje eu dormi 9 horas direto. Cláudia riu. É mesmo? E como sabe? Olhei o relógio. Dormi às 9 da noite e acordei às 6 da manhã. Cláudia acariciou a cabeça da filha. Então acho que vou ter que programar meu despertador para te acompanhar. Não precisa. Lívia inclinou a cabeça e sorriu. Os sonhos não assustam mais.
Na sala, ao lado da mesinha onde improvisaram um cantinho de estudo, Lívia acabava de colar um novo desenho na parede. Cláudia se aproximou, pronta para ajeitar o papel, mas parou quando viu o traço. Era uma casa não grande, nem bonita, mas cheia de luz. A porta não tinha tranca. As paredes não tinham sombras. No centro do cômodo, uma mãe abraçava sua filha, e ao redor, pássaros brancos subiam do chão como se voassem em liberdade. Acima do desenho, Lívia havia escrito: "Ninguém mais vai ser trancado." Cláudia engoliu em seco. "Você desenha muito bem, meu amor." Naquele dia, elas foram pela primeira vez ao Hospital Universitário São Lucas desde o resgate de Laura. Laura estava em um quarto individual, sob vigilância de enfermagem. Seu corpo ainda frágil, mas os olhos permaneciam mais tempo abertos, e os lábios se moviam levemente quando alguém se aproximava. Quando Cláudia e Lívia entraram, a jovem piscou várias vezes, depois estendeu a mão fraca na direção de Lívia. Lívia se aproximou e colocou a mão sobre a dela. "Eu sou a Lívia." Laura não falou, mas assentiu lentamente. O doutor Renato Carvalho estava ao lado e murmurou. Ela já foi retirada da sonda e iniciou fisioterapia básica. Mas a memória ainda não voltou completamente. Cláudia olhou para Laura, cuja mão apertava a de Lívia como se temesse que a menina desaparecesse. "Todo mundo já sabe quem você é", disse Cláudia, baixinho. "Você não está mais escondida." Laura mexeu os lábios, tentando falar. Um som suave, como o vento, saiu inaudível, mas suficiente para Lívia entender. A menina virou-se para a mãe. Ela disse: "Obrigada, mãe." Na semana seguinte, Cláudia e Lívia foram convidadas para participar de um encontro comunitário na Rua dos Jacarandás, o primeiro desde o caso. Fábio, jornalista, estava entrevistando Dona Teresa quando as duas chegaram. Ao ver Cláudia, Dona Teresa se aproximou com a bengala, os olhos marejados. "Se não fosse por você, e por sua filhinha, teriam enterrado Laura no silêncio para sempre." Cláudia a abraçou. Lívia ficou ao lado, segurando firme a barra da saia da mãe. Manuel, o antigo síndico que antes duvidava de Cláudia, aproximou-se, olhar constrangido. "Eu queria pedir desculpas. Eu errei." Cláudia não respondeu de imediato. Olhou para ele por alguns segundos, depois disse: "Às vezes, o mais assustador não é o mal em si, é o silêncio diante dele." Manuel abaixou a cabeça. "Agora eu entendo." Uma semana depois, Cláudia recebeu uma ligação do advogado da prefeitura. "Senhora Ferreira, estamos preparando a documentação para conceder um apartamento de reassentamento para a senhora e sua filha. Fica no segundo andar, próximo ao parque. Isso faz parte do pacote de apoio destinado às pessoas que forneceram provas cruciais em um caso grave." "Um apartamento só nosso?" Cláudia ficou sem palavras. "Sério? Esse lugar precisa de alguém decente morando lá. E pessoas decentes não desistem, mesmo quando todos ao redor escolhem o silêncio." Cláudia olhou para Lívia. A menina estava sentada colocando flores silvestres em um copo com água. "Sim. Nós aceitamos." No dia da mudança para o novo apartamento, a luz do sol atravessava a longa porta de vidro rente ao chão. Lívia corria por todos os cantos com uma caixa de lápis de cor na mão, falando sem parar. Cláudia riu, depois se sentou no novo sofá, um presente dos moradores da comunidade. Do bolso da bolsa, tirou uma fotografia colorida. Uma imagem de Lívia segurando a mão de Laura no hospital. Ela colou a foto na porta da geladeira, logo abaixo de uma frase escrita de forma torta pela menina. "Só de ouvir já basta." A história é um lembrete poderoso de que, às vezes, a coisa mais certa a se fazer é confiar na própria intuição, mesmo quando todo mundo duvida de você. Cláudia, uma mãe solo, teve coragem de acreditar, de agir e de falar pela verdade. Numa sociedade onde a indiferença permite que o mal floresça, a maior lição é: nunca ignore o que parece errado, especialmente quando alguém vulnerável precisa ser ouvido. Um gesto pequeno, um momento de coragem, pode salvar uma vida e transformar uma comunidade inteira. Se você gostou desta história, convidamos você a dar um like e se inscrever em nosso canal. Seu apoio nos motiva a continuar trazendo histórias comoventes quase todos os dias. Estamos muito agradecidos pelo seu apoio. Até breve.